Salve pessoas! Nosso assunto de hoje é a revisão da pré-história. Então vamos lá? Pré-história é o primeiro período da história. Mas se é o primeiro período da história, por que recebe o nome de pré-história? Porque algum tempo atrás, para um grupo de historiadores, a história só existia a partir da escrita. Mas isso caiu. A história, ela é tão antiga quanto a existência do homem na Terra. Por que estudamos a pré-história? Estudamos a pré-história para melhor conhecer o desenvolvimento social, científico e biológico do homem. Ou seja, como o homem passou a conviver e criou hábitos diários, como ele descobriu determinadas coisas e avançou, por exemplo, utensílios, ferramentas, que foi dando origem a novas coisas até chegar ao celular, por exemplo. E o desenvolvimento biológico, como ocorreu o desenvolvimento do corpo do homem. A pré-história ela é dividida em 4 períodos. Isso está muito relacionado à literatura envolvida. Para alguns historiadores, são 3 e para outros 4. Eu prefiro dividir em 4. Quais são os períodos da pré-história? Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Os 3 primeiros períodos da pré-história possuem apelidos. Por que esses apelidos? Esses apelidos é para identificar quais os utensílios que estão sendo usados em cada período. Vamos melhor entender isso? O Paleolítico, ele também pode ser chamado de pedra lascada ou pedra antiga. Por quê? Pedra lascada ou antiga? Porque assim era confeccionado os utensílios de época. O Mesolítico é o período do meio, porque ele está justamente entre o Paleolítico e o Neolítico. Já o Neolítico, ele ganha o nome de pedra polida, né? Ou nova idade da pedra. Por quê? Porque está fazendo referência aos novos utensílios de época. E o último é a idade dos metais. A idade dos metais é a idade dos metais mesmo, não tem nenhum apelido. Para cada período da história, temos alguns acontecimentos. Para cada período da pré-história, temos alguns acontecimentos dentro deles. No Paleolítico, a primeira característica é o Homo erectus. Como era o homem antes? O homem, antes de ser ereto, de ser reto, ele tinha 4 apoios. Apoiava as mãos e os pés no chão. E este homem, por motivos especiais, ele vai ficar ereto, ou seja, ele vai ganhar a condição de reto. Como? Quais são esses motivos que tornam este homem reto? Em especial, são 2. O primeiro foi o descobrimento do fogo. O homem descobriu o fogo, não se sabe muito bem como, mas é bem provável que tenha sido pela curiosidade. Ele viu aquela labareda, né? Achou bonito, se aproximou, tentou tocar, queimou, jogou uma pedra, não deu em nada, jogou a madeira, viu que o fogo se elevou, né? Até que um dia ele decide jogar um pedaço de carne. E isso vai ser uma revolução enorme na vida do homem. Por quê? A carne é um alimento rico em mineral, ferro em especial. O ferro, ele é importantíssimo para o desenvolvimento biológico do homem. O homem que até então comia pouco, porque tudo que ele comia era cru,
agora ele pode comer em maior quantidade, porque facilitará a digestão. E em especial, ele irá comer mais carne. À medida que ele comeu mais carne, este homem ficou mais inteligente. E ele passou a movimentar mais as mãos. Ele cria os primeiros utensílios. Este homem que cria o primeiro utensílio, ele já é o Homo habilis. E aí ele vai ganhar a condição de ereto, por quê? Porque ele começa a trabalhar com as mãos, ele tem que tirar a mão do chão, e o tronco que era fechado começa a se abrir, porque ele começa a fazer movimentos com a mão. Bem, este homem agora que é ereto, ele pode andar com maior facilidade. E é o que ele vai fazer. Este homem, ele é nômade. O que é nômade? Nômade não tem moradia fixa. Ele vive andando. Ele andava em busca de quê? De melhores condições de vida, como local com farta vegetação, que ele pudesse comer, se afastar de possíveis rivais, um local que não tinha tanto ataque de animais e coisas do tipo. À medida que esse homem começa a andar, esse homem que eu falei até agora, ele está na Etiópia. Ele começa a andar em sentido Rússia e ao mesmo tempo em sentido do deserto do Saara. Tá? E aí entramos no período do meio da história, o Mesolítico. No período do meio da história aconteceram coisas, mas foram poucas coisas. Por exemplo, o homem descobriu o arco e a flecha e pela primeira vez ele começou a observar a natureza e viu que caía um fruto no chão e uma pequena planta nascia daquele fruto. Ele começou a ficar curioso e observar mais e mais, até que entramos no terceiro período da história, que é o Neolítico. No Neolítico, o homem teve a ideia de começar a plantar. Então ele pega algumas mudinhas de planta, tira de um lugar, põe em outro, observa, e ele vê que começa a nascer diferentes gêneros agrícolas. O Neolítico, ele vai trazer algo muito diferente para a vida do homem até então, que é a produção agrícola. Ele traz ao mesmo tempo uma renovação nos utensílios. Lembre-se, esse período, o apelido dele é pedra polida. Por quê? Porque o homem vai pegar aquela primeira pedra que ele tinha lá no Paleolítico, que era só uma pedra ou uma pedra com um pedaço de osso, e ele vai reformular a ferramenta dele. Ele tem aquela pedra que ele carrega desde o Paleolítico. Aí ele teve a ideia de fazer uma ferramenta. Ele achou uma pedra propícia a virar uma ferramenta, pegou a primeira ferramenta que ele carregava como o bem mais precioso da vida dele e começou a trabalhar. E bateu na pedra, dando molde, né? Polindo a pedra, até que ela se tornou um utensílio precioso. Entre esses utensílios preciosos, nasceram machados mais eficientes, em um momento que já existia a revolução agrícola, que o homem já plantava. E é justamente ali na regionalidade do Saara que a agricultura, neste primeiro momento, ela ficará mais intensa. O homem ele começa um processo de derrubadas de árvore naquela região. O Saara ainda era muito próxima do que é a floresta amazônica hoje. E eles começam a derrubar essas árvores e o clima aos poucos começa a se transformar também. O Saara, que era uma região farta em vegetação, de grande porte, e com chuvas constantes, ela começa a secar. E aí, neste exato momento, o homem, ele desenvolve novas ferramentas.
Que ferramenta é essa? Essa ferramenta agora vai ganhar ferro. Ela vai ganhar eficácia. Com o ferro no corte e com a eficácia, esse homem que se tornou sedentário, que ele tinha moradia fixa a partir do Neolítico, na Idade dos Metais ele vai ter que voltar a andar. Por quê? Porque onde era o Saara ficou um local muito seco e improdutivo. Acredite ou não, o Saara já foi uma grande floresta. Esse homem ele se desloca da região que é o Saara hoje para os grandes vales baixos. Onde eram esses vales? Esses vales é onde hoje fica a Mesopotâmia e o Egito. Mas por que eles foram para lá? Eles caminharam e encontraram 3 grandes rios. 2 estavam na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates. E o outro estava no Egito, o Nilo, um dos maiores do mundo. Essas sociedades que desceram do Saara em direção ao Nilo, Tigre e Eufrates, eles começaram a fazer pequenas aldeias que iremos chamar de cidades-estados. Onde? Beirando os rios. Onde em volta do rio Nilo se formaram os nomos. O que eram os nomos? Cidades-estados. Quantas? Em torno de 42. Esses nomos, ora colaboravam entre si e ora se matavam, pelos mais variados motivos. E com o tempo, eles vão começar um processo de anexação, ou seja, eles vão se agrupar, se juntar, até formarem 2 grandes faixas de terra no Egito, o Alto e o Baixo Egito, que mais tarde também irá se unir, formando o Antigo Egito. Na Mesopotâmia, esse processo foi um pouco diferente. Mesopotâmia é o atual Iraque, onde está o Tigre e o Eufrates. Por que foi um pouco diferente? Porque muitas sociedades iam para lá atraídas pelos rios. E essas sociedades entraram em um constante processo de guerra, de rivalidades. Você tem os assírios, os babilônicos, que vão brigar, né? Aí dominam uma parte, aí vem outra, derruba uma outra sociedade, aí vem uma sociedade menor, derruba outra, e assim vai, até que formaram o Império Mesopotâmico. Isso é um assunto que iremos nos aprofundar na próxima aula. Nos vales baixos, algo foi muito interessante. Essas sociedades foram para lá atraídas pela água. Quando eles chegaram lá, eles viram que nem só benefícios o rio proporcionava. Ele também proporcionava malefícios. Acontece que quando eles foram desenvolver as cidades-estados na beira dos grandes rios, eles não contavam com o fator cheia dos rios. Quando ocorria a cheia dos rios, ela saía devastando tudo que estava em volta. E o homem começou a observar aquilo e muito rápido teve que aprender com aquilo. Porque isso estava ligado à sobrevivência. Você está falando de uma época que você precisa de vastas extensões de terra para produzir muito pouco. Tá, e o que esses homens fizeram? Eles aprenderam que era necessário dominar as forças dos rios. Como? Construindo canais de irrigação para molhar, canais de drenagem para tirar o excesso da água e diques para conter. Esses canais
eram escavados em terra. Imagina você abrir valetas, tá? Era mais ou menos assim que funcionava. Gente, aproveite a revisão e um forte abraço em todos vocês. Até a próxima.